Olá, sejam muito bem-vindos ao mais recente episódio do vosso podcast favorito, onde discutimos cinema, séries de TV e, ocasionalmente, videojogos. Eu sou o João Matos. Eu sou o Diogo Malheiro. E esta é a Tela de Bronze. Então, Malheiro, o que nos contas hoje? Olha, hoje tenho várias coisas para contar. Para começar um pouco no seguimento de coisas que eu já referi nos 2 episódios anteriores, eu finalmente consegui ir ver o Parasite. E tenho assim, já posso finalmente dar a minha genuína opinião. O Parasite foi um filme incrível. Fiquei muito surpreendido. Eu só tinha ouvido falar coisas boas do filme, mas eu próprio não sabia bem o que contar. E saí do cinema completamente queixo caído, porque foi um filme para mim genial. Isto pode parecer imensamente exagerado, mas eu gostei mesmo imenso do filme. É algo que pega numa premissa bastante simples, que é uma família pobre a enganar uma família rica, e faz algo tão criativo e original. Faz um retrato do contraste, de um contraste social entre essas duas famílias de forma acutilante, e mantém-nos presos, envolvidos. É uma experiência tão... eu nem sei pôr em palavras aquilo por que passei a ver o filme. Foi a realização de Bong Joon-ho é excepcional e tornou-se rapidamente o meu filme favorito do ano passado. Portanto, Então, merecedor dos Oscars que venceu, certo? sim, completamente. Foi um filme extraordinário e que merece ser visto por toda a gente, que é algo imperdível, na minha opinião. Muito bem. Portanto, depois de finalmente ter podido dar a minha opinião neste filme, assim de forma muito breve, podemos passar então para as notícias desta semana, que foi uma semana até bastante fraquinha em termos de notícias. Não temos assim... Sim, não tivemos muito, não. Grandes destaques. Vou começar também por dar seguimento a 2 notícias da semana passada. Na semana passada falei que estariam em fases finais de negociação um especial de Friends, e agora veio esta sexta-feira ser oficialmente confirmado pelo elenco original no Instagram, e já se sabem alguns detalhes. Deverá acompanhar não é a estreia, o que eu quero dizer é o lançamento do serviço de streaming da Warner, o HBO Max, em maio. E terá então, tal como disse, um especial de 1 hora, mas será unscripted, ou seja, não terá um guião, o que é no mínimo curioso. Vamos lá ver o que é que vai sair dali. Mas pronto, avançando, temos também mais novidades acerca dos castings para a segunda temporada do Witcher. Tinha falado na semana passada em Paul Gillian como Lambert e em Yassen Atur como Cohen, e agora já conhecemos mais algumas das personagens que estarão presentes na segunda personagem, bem como os seus atores. Eu peço desde já desculpa se pronunciar algum destes nomes mal, porque pronto, estamos também a contar com atores nórdicos e de outras regiões da Europa que têm assim nomes que não estou muito habituado a pronunciar. Temos Agnes Bjorn como Verena, Theo Erstad Rasmussen como Haskell, Aisha Fabian Ross como Lydia van Bredervoort, Messia Simpson como Francesca Findaver, e o grande nome para já é Christopher Hivju como Nivellen. Este ator é conhecido pelo seu papel em Game of Thrones como Tormund Giantsbane. Resta agora saber se Mark Hamill realmente irá interpretar Vesemir ou não. Alguns rumores indicam a Netflix terá feito a proposta depois de uma troca de tweets há uns tempos entre o ator e a showrunner da série. Resta é saber se isso irá para a frente ou não. Ora, então, avançando agora para uma secção de notícias um pouco diferente. Recentemente, já tínhamos comentado a semana passada acerca das primeiras imagens do fato do Batman que foram reveladas. Agora tivemos uma fuga de informação do look completo do Batman. Neste caso temos o stuntman do Robert Pattinson a fazer uma cena onde está numa mota, e ele acaba por cair, o que é bastante engraçado, mas também estava a chover, portanto é completamente natural. E dá para ver que é um fato assim bastante atlético, ainda que pareça um fato muito um bocadinho minimalista, assim muito simples.
mas também é porque ainda não foi, lá está, tratado na pós-produção, portanto é normal. Quero relembrar também que na altura, quando fizeram o Soldado do Inverno, o próprio braço do Soldado do Inverno e toda a parte mais tática do fato não saltava à vista e não era propriamente algo que os fãs gostassem propriamente antes de ser tratado. Por isso, de qualquer das maneiras, permaneço otimista. E se queres saber, eu acho que aquele fato deve ser um dos primeiros que ele tem no filme. Não me parece que seja o fato que ele vai ter no filme completo. Sim, não sei, mas também como estamos a falar de um stuntman, ele podia nem sequer estar a... Até mesmo que seja o fato do filme completo, como estamos a falar de um stunt, pode ter sido uma versão adaptada do fato para garantir Exato, mais sim. proteção e mobilidade. E tal como tu disseste, não é a versão finalizada do... Não será a versão finalizada do fato de qualquer das formas, porque ainda não passou pelo processo de pós-produção. E portanto, eu até gostei de alguns elementos que vimos. É assim mais moderno e que vê-se a influência do visual da trilogia Arkham, E dá para ver as orelhas como aí. tu comentaste. Depois dá, Porque não naquele dava primeiro vídeo não tão dava para cortadas. ver. São pontiagudas, são um bocadinho diferentes das que estamos habituadas. Mas ainda assim, estou interessado. Pode-me ter sido a melhor imagem, mas estamos a falar assim de uma imagem. Estamos a falar de um leak, não estamos a falar da versão final, portanto, Sim, não é propriamente preocupante. não, eu acho que sim. Queria também só deixar aqui a nota que recentemente o Ben Affleck deu uma entrevista onde acabou por tocar em algumas razões de porque é que deixou este icónico papel do morcego da DC e ele apontou que existiram alguns problemas na produção de Liga da Justiça, como já toda a gente sabe, já foi discutido e debatido ao detalhe. Ele não gostou nada disso e também revelou que enveredou por um caminho de alcoolismo e pronto, mais tarde agora estava a dizer que está a tentar então sair e efetivamente focar-se no seu trabalho, que agora vai ter 3 projetos a sair este ano. Mas pronto, fica assim uma nota do porquê dele também ter deixado este projeto que agora está com o Robert Pattinson e o Matt Reeves. Na altura ele seria então realizador, escritor e mesmo ator. Teria sido um grande peso, principalmente se ele estaria a lutar contra esse problema. Mas pronto, agora estará no caminho para a recuperação. Sim, esperemos que sim. Acabei de falar e mencionar de Matt Reeves. Este senhor realizou também a trilogia do Planeta dos Macacos. Deixa-me reformular os dois filmes, os dois últimos filmes da trilogia do Planeta dos Macacos. É uma trilogia que eu gostei muito. Eu achei uma trilogia na altura que elevou bastante o género da performance de captura de movimento, porque muitas vezes em Hollywood é tido como se calhar uma arte menor, não é reconhecido como propriamente representação, mas o Andy Serkis é um grande impulsionador do movimento e eu penso que é uma trilogia digna de ser pelo menos discutida e vista, porque foi muito boa. E recentemente, o novo realizador de um novo filme do Planeta dos Macacos, que desde que a Fox foi vendida e foi adquirida pela Disney, agora o Planeta dos Macacos é um franchise da Disney, e havia aqui a dúvida de se seria uma sequela, seria um reboot, seria, não sei, algo intermédio. E o realizador tweetou e veio dizer que não, que será efetivamente uma sequela no mesmo mundo da primeira trilogia, o que penso que será uma boa notícia, dado que estamos a levar a história para a frente, não deixando e não negando esta trilogia original, que é uma das grandes trilogias que a Fox nos deixou. Sim, eu não. Eu apenas vi o segundo filme da trilogia porque eu apanhei a dar numa televisão já há alguns anos. Portanto, mas do pouco que vi, apesar de estar descontextualizado, até gostei e sei, estou ciente do sucesso que esta trilogia tem tido. E portanto, é bom. A ver se a tempo do próximo me atualizo. Exato, olha, acho que fazias muito bem. O meu favorito é o segundo, mas são os três excelentes filmes, muito diferentes uns dos outros e visualmente acho que Assim, elevam um género, é visualmente muito. são impressionantes, sem dúvida nenhuma. São, é mesmo incrível. Ora, falando de algo que se calhar não será tão incrível, mas digno de ser discutido também, a primeira imagem do Woody Harrelson como Carnage surgiu online, cortesia de Tom Hardy, o Venom em si.
No primeiro filme, que estreou já em 2018, numa cena depois dos créditos, nós efetivamente temos acesso a ver como é que será o Carnage de Woody Harrelson. Na altura é apenas Cletus Cassidy, o infame assassino. Eu não gostei muito dessa cena depois dos créditos, foi um bocadinho, não sei, demasiado óbvia, vá. Era só simplesmente para mostrar que se calhar vamos ter o Carnage se este filme fizer dinheiro suficiente. Mas acho que é sempre interessante, pronto. Mas numa altura onde o próprio marketing dos filmes acaba por estar a ser um pouco encurtado para mais próximo de quando o filme sai, e não havendo necessidade de já estar a mostrar trailers e etc., se calhar uma simples imagem já começa a gerar aquele buzz entre os fãs, e é exatamente isso que se passou aqui, que se sucedeu. Certo, eu não vi o Venom na altura, porque, pronto, os trailers não me disseram nada em especial, principalmente depois daquele com o Like a Turd in the Wind. Pois foi. Sempre deixou de pé atrás e depois acabei por deixar passar e não vi o filme. Portanto, também não sei muito bem o que dizer acerca disto. Esse filme do Venom, esse primeiro filme do Venom, acho que sofre um bocadinho de uma crise de identidade, mas uma coisa que eles efetivamente fazem e executam muito bem é a dinâmica entre o Eddie Brock, a personagem do Tom Hardy, e o Venom. Isso está mesmo bem. Agora, eu não percebo porque é que eles fazem fight scenes, cenas de combate à noite, entre duas personagens, uma de cor preta e uma de cor cinzenta. Acho que não faz sentido nenhum, é muito difícil de ver e pronto, não sei. Mas este segundo, acabei de falar do Andy Serkis e não referi, este segundo vai ser realizado pelo Andy Serkis. A sério? Portanto, sim, por isso visualmente, à partida, eu espero um upgrade bastante substancial. Sim, poderá ser, certamente terá pernas para andar. Temos o Tom Hardy, que é excelente no papel principal, o Woody Harrelson também é um bom ator. E vamos ver o que é que ele traz para o Cletus Cassidy e para o Carnage. Sem dúvida. Avançando então, temos um trailer apenas esta semana, que é o trailer da terceira temporada de Westworld. O último trailer que tínhamos recebido já tinha sido, acho que salvo erro, no verão. E portanto já temos aqui alguns meses sem grandes novidades e temos finalmente um trailer completo. Também nos confirma a data de estreia desta terceira temporada. Quer dizer, provavelmente já estaria confirmada antes, que está para 15 de março. Foi um trailer interessante, não acrescenta muito àqueles anteriores que já tinham saído. Vemos um pouco mais do setting da terceira temporada, que vai ser bastante diferente das anteriores. E também um pouco mais do papel de Aaron Paul, uma nova personagem da série. E estou interessado. Eu gostei muito do Westworld. A primeira temporada foi excepcional, foi soberba. A segunda temporada já não foi tão boa, mas acho que ainda assim foi bastante sólida. E agora a terceira temporada vai numa direção bastante diferente. Resta saber se será bom ou se será mau. Mas acredito no Jonathan Nolan e nas outras pessoas envolvidas na escrita, na realização e na produção. Continua-se a perceber que Westworld agora é uma aposta de peso da HBO. E ainda teremos uns bons anos com esta série, sem dúvida nenhuma. Eu Westworld nunca vi, mas confesso que tem sido uma série que há 2 anos tem estado sempre no meu radar com o objetivo de efetivamente a visualizar. Na altura sabia que estava lá o Anthony Hopkins. Sim. E também sei que conta com a música do Ramin Djawadi. Penso eu, exato. E eu fiquei na altura bastante intrigado com o conceito, mas nunca tive a oportunidade. Mas obviamente que tenciono ver. E de facto, quando tu agora disseste que é a grande aposta da HBO, e eu acabo por concordar, porque pelo menos no marketing e até mesmo na front page da HBO, eles metem bastante ênfase nesta série, especialmente desde que o Game of Thrones terminou. Sim, e já quando foi a primeira temporada do Westworld, foi, salvo erro, na altura tinha sido a temporada mais cara da HBO. Foi a de maior orçamento que eles alguma vez fizeram, e nota-se pelos efeitos que eles lá criaram e pelo todo o design de produção. E depois eles foram sempre alternando com Game of Thrones. Ora um ano saiu Game of Thrones, ora um ano saiu Westworld. Agora Game of Thrones já está fora de jogo, portanto Westworld é mesmo para já a grande aposta. A grande aposta. Exato. Ora então, avançando para uma notícia mais nacional,
digamos assim, a SIC quer lançar um canal de esportes e um serviço de streaming. Francisco Pedro Balsemão, o senhor que está em carrega então, do grupo empresa, que relaciona com o canal, veio recentemente dizer que efetivamente está a procurar captar e adquirir nova audiência, nova audiência de um ponto de vista demográfico diferente, e eu acho que isso é evidentemente fácil de ver pelas suas apostas. Ele diz que ambos os projetos são supostos sair em 2020, e eu acho isto extremamente interessante porque numa era onde as grandes empresas mundiais estão todas à procura do seu próprio serviço de streaming, a SIC, que é uma empresa nacional, mas que no grande esquema das coisas acaba por ser um pouco diminuta, está a tentar criar um serviço de streaming, mas eu acho que é de louvar, porque imagina o seguinte, imagina que então se isto avança, nos primeiros 6, 7 meses começamos a ter uma mudança no mundo da arte cinematográfica, e começamos a criar novos postos de trabalho, novos postos de emprego com maior liberdade, porque o serviço de streaming, qualquer um deles, é conhecido por dar maior liberdade aos seus criadores, e podemos ver aqui uma alteração um pouco no tipo de programa que Portugal, no seu geral, oferece. Porque não estaria a dar, então, na própria televisão, seria algo que o utilizador escolheria, e podemos ter outro tipo de conteúdo que irá, então, agradar a essa tal nova camada demográfica do país. Quanto ao canal de esportes, também aposta, então, num tipo de pessoal diferente, e eu no mínimo penso que é intrigante e de louvar esta tentativa de rejuvenescer um pouco a oferta que a nível televisivo é feita em Portugal, porque penso que nos últimos anos tem vindo a estagnar, do meu ponto de vista, o interesse. O que pensas? Sim, é sem dúvida nenhuma uma aposta bastante interessante. Começando pelo canal de esportes. Eu pessoalmente não sigo muito esportes, quanto no máximo, e muito pontualmente vejo uma competição ou outra ou de Injustice ou de Mortal Kombat, os jogos de luta da NetherRealm, e é isso. Mas, por acaso, se calhar, entre as duas, o canal de esportes pode ser o mais difícil de conseguir, se pensares bem, porque o esportes vive muito da internet. Quem seguiu o esportes até agora vai continuar a seguir na internet, sem dúvida nenhuma. Portanto, à distância de um clique, temos tudo. Não sei que espaço é que um canal na televisão portuguesa terá para isso, mas estou curioso. A não ser que terá contratos de exclusividade, lá está, não sabemos também há certas coisas. Sim, mas mesmo assim é algo que não sei, estou... Sim. É curioso, vamos ver o que é que eles têm planeado. Acerca do serviço de streaming, partilho mais ou menos da mesma opinião do que tu, porque isto pode trazer boas... Não podemos ver isto como uma competição com os grandes serviços de streaming que temos agora em Portugal, porque não dá, Exato. não vale sequer a pena. Mas podemos ver se calhar como uma versão um pouco mais avançada do RTP Play, que caso não estejam Exatamente. familiarizados, o RTP Play é uma plataforma da RTP em que eles colocam lá todo o seu conteúdo gratuitamente. Este serviço de streaming da SIC, pelo que também já foi confirmado, terá conteúdo gratuito, possivelmente o mesmo conteúdo que passará no canal, mas também terá conteúdo pago, que provavelmente já será conteúdo original. Isto, para mim, se for bem feito, tem muito pernas para andar, porque nós, em Portugal, é um país muito pobre para televisão e para cinema. Sim, não existe incentivo rigorosamente nenhum. A televisão, em termos de ficção, resume-se a telenovelas. E o cinema, temos muitos poucos filmes, e os poucos que saem vivem de subsídios e de coisas que as pessoas que estão a fazer, o realizador, produtores, atores até, têm que colocar do seu próprio bolso. E, portanto, é um país muito difícil para isso, porque não temos apostas fortes. A entrada deste serviço de streaming, se for feita apropriadamente e não para criar uma telenovela extra... Exato, isso é o meu receio, mas não me parece, porque se ele quer uma nova demografia, não é por aí. Exato, se ele quer uma nova demografia, certamente não será por aí. E poderá mudar um pouco esse panorama e trazer-nos talvez eu até diria estava a pensar em dizer um renascimento, mas talvez não seja um renascimento, mas sim
Um crescer Exato, a conclusão natural das mudanças ao longo do ano. sim, Dos anos, desculpa. dos anos, sim. Parece-me que é uma aposta, neste caso deste senhor, carregada no mínimo de potencial. Sim. Agora resta saber como é que as coisas se dão na execução. O que eu achei particularmente interessante é que ele já está a dizer que vem para 2020. Sim, portanto não é propriamente algo planeado à última da hora, certamente já estarão. Sim, ele não pensou isto há 3 dias. Ele deve ter, de Claro. facto, dito isto e ter pensado nisto, se calhar, já há um ano e tal. Pois, certamente já há aqui algum planeamento envolvido e O que é bastante interessante também. veremos então Veremos. o que é que daqui sai. Espero que podamos finalmente contar com bom conteúdo e mais conteúdo português A possibilidade de escolha aí será fulcral. na televisão e no cinema. Exatamente. Avançando então para a última notícia da semana. O Tom Holland veio dizer numa entrevista que as gravações do filme de Uncharted, que já perdeu um rol de realizadores, iniciar-se-ão daqui a 4 semanas, o que é bastante curioso, tendo em conta que ainda não temos um novo realizador, tanto quanto se sabe. Poderá haver um, mas não terá sido confirmado, com medo que ele desapareça também, mas assim, o que é que tens a dizer acerca disto? Eu acho que é como tu disseste, é muito curioso. Acho bastante engraçado que um ator, nem sequer foi um representante da Sony, um ator veio dizer, ainda que seja o Tom Holland, a personagem principal, veio dizer que o filme irá começar a gravar dentro de 4 semanas e rigorosamente não sabe quem é que o vai estar a filmar. Exato. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu estou otimista em relação ao filme e vou-te explicar porquê. De todos os videojogos que foram adaptados para cinema até agora, podemos concordar que a grande maioria, se não todos, ficaram aquém das expectativas. Sim. Acho que é Sim, mais ou sim. menos essa. Sem dúvida. Ok. No entanto, há uma coisa que o Uncharted tem que eu penso que todos os outros que foram adaptados até agora não tinham, não possuíam, que é um feeling cinemático que todos os outros não tinham. Deixa-me explicar. Por exemplo, todos os jogos que nós jogámos do franchise do Uncharted na PlayStation, todos esses jogos eram carregados de cutscenes onde o production design, o voice acting, voice acting e até a performance de captura, porque eles estavam presentes, os atores lá. A Naughty Dog, que é a empresa que realizou estes e criou estes jogos, este franchise, foi uma empresa que, tal como o Andy Serkis no lado do cinema, no lado dos videojogos, ele levou e sempre esteve a tentar, esteve na vanguarda do que era a performance de captura. Sim. Por isso, desse ponto de vista do que é a criação de um filme, neste caso um jogo com um look cinemático e cinematográfico, acho que este é o que melhor se irá traduzir para um franchise de qualidade no cinema. Pode correr mal? Sem dúvida. No entanto, eu estou otimista. Para já, e se calhar porque também sou um pouco o eterno otimista, mas deixa-me dizer que eu sou um enorme fã do Uncharted e quero mesmo que este filme suceda, porque se tudo correr bem, podemos observar este franchise aí durante os próximos 10, 15 anos com o Tom Holland a crescer no papel, um bocadinho como no próprio Spider-Man. Pois, eu também, como um enorme fã de Uncharted, se calhar ainda um pouco maior do que tu, eu encontro-me extremamente pessimista para este filme. E é engraçado que um dos meus... Ok, o maior argumento para o meu pessimismo é sem dúvida os enormes problemas de produção. Este filme já está Sim. há anos nisto. Ganha realizador, ganha guião, perde guião. Há poucos anos veio-se dizer que era o Tom Holland, mas veio um bocado Tom Holland como Nathan Drake. Ok, o Tom Holland tem a pinta, mas não tem a idade, digamos assim. O que é que será isto? Vai ser um Nathan Drake adolescente? Vai ser um Nathan Drake jovem adulto? Vai ser um Nathan Drake novinho, como no Uncharted 3, no flashback. Pois, mas ao mesmo tempo também não é... Tipo, ok, quem jogou já sabe a origem do Nathan Drake. E já foi também dito pelo Tom Holland que seria uma história de origem inspirada no Uncharted 4. Que é quando o Nathan Drake está mais velho, mas pronto. Mas também a malta esquece, o Tom Holland não tem 13 anos. O Pois Tom não, Holland pois- acho pois que já não. tem 23. Pois não, eu sei que não tem, mas estamos sempre habituados a vê-lo no papel de adolescente e mesmo assim... Certo, mas quando isto começar a gravar, que é dentro de 4 semanas, ele já envelheceu. Sim.
Exato, exato. Ai, mas não sei, porque o charme de Uncharted não está propriamente na história de origem do Nathan Drake, ou vemos o Nathan Drake jovem. Isto parece-me que foi um bocado o estúdio a querer vender a ideia, colocou o ator mais popular que arranjou no momento, que era o Tom Holland, e agora também temos o Mark Wahlberg como Victor Sullivan, que eu não entendo essa decisão, muito Foi sinceramente. porque originalmente o Mark Wahlberg estava associado a ser o próprio Nathan Drake no projeto original, mesmo de todos, original para aí há uns 6 7 anos. Entretanto, visto que ele foi envelhecendo e agora eles quiseram fazer um mais novo, tu metes o Mark Wahlberg com um bigodinho e uma camisa havaiana larga, um charuto na boca, tens o teu Sullivan. Não, o meu não é. Pelo Então menos, pronto, é o nosso Sullivan. pelo menos até ver não é o meu Sullivan. Mas, ok, pronto. Este seria talvez o maior motivo de preocupação. O segundo motivo de preocupação, curiosamente, pega um pouco dos mesmos argumentos do que tu, mas subverte-os um pouco. Porque isso é uma espada de dois gumes. Por um lado tens já termos o fundamento cinemático todo, de Uncharted realmente revolucionou o mundo dos videojogos quando foi lançado em 2007, para, porque levou-os para uma direção muito mais cinemática que nunca tinha sido vista àquela escala. E até é curioso ver esta direção, porque, tanto cinemática como em termos de história, de criar personagens bastante relatable e reais, entre aspas. Quando o jogo foi anunciado, e antes de ser anunciado, havia uma enorme preocupação da Sony e também de todas as outras pessoas. Houve muita chacota na internet quando foi revelado que, o que é isto? Temos um gajo em calças de ganga e com uma t-shirt manhosa. Que é isto? É o Dude Raider, como lhe chamavam. E Pois depois, eu também vi isso, é e verdade. depois ficou quase toda a gente caído quando o jogo saiu, porque surpreendeu toda a gente. Mas porque é que é uma espada de dois gumes? Isso já tem o fundamento cinemático. É que nós já temos uma ideia mais ou menos cinemática do que é que Uncharted é. Temos todo esse production design, temos todas essas personagens, temos a realização, temos também, muito importante, as performances. Porque nós estamos habituados às performances marcantes de Victor Sullivan. Fiquei com o Sullivan aqui parece. Do Nolan North, como o Nathan Drake, o Richard McGonagall, como o Victor Sullivan, a Helena Fisher. Estou trocado. Estou todo trocado. Emily Rose como Helena Fisher, a Claudia Black como a Chloe e por aí além, e segue. E agora vamos ver pessoas diferentes nesses papéis, que deverão ser iguais, mas serão necessariamente um pouco diferentes, com cenários que serão diferentes da nossa imaginação, e um fator muito importante que o filme vai perder em relação ao jogo é a interatividade. Porque, por ser um videojogo, mesmo sendo altamente cinemático, tudo ganha mais impacto por estarmos nós no controle. Imagina a cena do comboio do Uncharted 2. É uma cena excepcional. Em termos de jogo também foi revolucionário, em termos tecnológicos, nunca se tinha visto nada assim àquela escala, pelo menos. E torna-se muito mais impactante por estarmos nós em controlo o tempo todo. Ora, Sim, mas isso aí é a definição de um videojogo. Exatamente. Por isso é que estou a dizer. Porque a mudança de meio vai levar à perda desse fator. Que é muito importante e causa bastante o impacto de Uncharted. Eu acho que se Uncharted tivesse começado como filmes ou séries ou algo assim do género, não teria o mesmo impacto que tem sendo um videojogo, por causa exatamente do fator da interatividade. Como estava a dizer, a cena do comboio é excepcional no Uncharted 2, ainda é tida tantos anos depois, 10 anos depois até, como dos melhores momentos em Uncharted, e foi até recriado em parte no Uncharted Lost Legacy. Exato. Se tivesse sido como um filme, não teria tido o mesmo impacto, por quantas cenas assim em comboios é que nós já vimos. Não é propriamente original, mas aquela foi diferente porque nós estávamos em controle. E o filme de Uncharted vai perder isso. Portanto, temos aqui uma espada de dois gumes. Temos um fundamento muito bom para trás, mas também temos a grande dificuldade de ficar a par. Porque vai perder esse fator muito importante e porque vamos estar sempre a lembrar-nos de como é que era lá no jogo. Como é que eram os cenários, como é que foi realizado, como é que nós jogámos e também como é que os atores originais interpretaram aquelas personagens. Certo, mas então olha, estás também a esquecer de que a maior parte das pessoas que vai ver, ou melhor, grande parte das pessoas que vai ver o filme,
muitos serão de certo jogadores deste franchise, mas outras pessoas que vão ver é simplesmente porque, olha, é um novo filme de ação e mistério e aventura e tem o Tom Holland. Vamos ver. Então, imagina o seguinte: estamos a falar de jovens, se calhar que nunca ouviram ou ainda não conheceram, sei lá, 9, 10, 11, 12 anos, vão ver este filme e ficam interessados na personagem, vão explorar mais acerca dela, vão descobrir mais e depois vão começar a ser fãs da personagem e vão adquirir os jogos. Isto, ao fim e ao cabo, no mundo, isto é tudo para fazer dinheiro. Então, se a Sony tenta encontrar aqui uma plataforma de promover, através de diferentes géneros de arte, os seus IPs, basicamente eles estão a tentar pronto, fazer essa crossover enorme. E depois, por outro lado, também, quando tu vais ver o filme e se não conheces nada, tu não vais estar a sentir essa saudade da interatividade. Sim, tudo bem, mas também isso, para já, também depende da forma como for feita a adaptação. Eu estou a presumir que vai ser bem feita. Exato. Mas também temos de ter em conta que muitas vezes, quando se adaptam os videojogos para filmes, se esquece um pouco deste fator e até se pode tentar adaptar algumas coisas fielmente, mas depois parece que falta ali alguma coisa. Por exemplo, visto o Tomb Raider mais recente com a Alicia Vikander? Não tive a oportunidade. Pronto. Ele mistura um pouco elementos da Lara Croft dos jogos mais antigos mas tenta adaptar um pouco a história do reboot de 2013. Não é um... Eu gostei desse jogo. Não é um retelling um por um, porque muda muitas coisas, mas peguem muitos elementos disso. E fica ali a parecer que falta alguma coisa. É um pouco estranho como dizer isto. E, ok, eu agora estou a divagar. Mas o que eu quero dizer é que numa adaptação para videojogos, seja Uncharted ou não, eu acho que torna sempre perigoso. E pronto, esta não parece ser exatamente isso, mas torna sempre perigoso adaptar a história do jogo em si. Porque, mas não parece que vai ser isso que eles vão fazer. Sim, não vai ser o que eles vão fazer. Mas só para deixar isto aqui dito, já que estamos no tema. Até porque, para além do fator de interatividade, também temos o fator de longevidade. Um jogo de Uncharted pode nos durar cerca de 10 horas. Não vamos reduzir isso a um filme de 2. Acerca de contar uma história diferente na franquia, poderia ser bom. E poderia ter esse fator de que tu falaste. Então vamos lá ver... de uma nova audiência a descobrir. Isso poderia ser bom, mas... Epá... Eu não estou muito confiante para isto de todo. E... Não sei, há algo aqui que me diz que isto vai correr muito mal. Vamos esperar pelo primeiro trailer. Vamos esperar para depois ver. Tenho aqui muita... Olha, mas então, sabes o que é que eu acho? O facto de não ter realizador e estes problemas, obviamente que é alarmante. Mas, em teoria, quando pensavam e quando diziam vamos adaptar um X videojogo para filme, eu pensava sempre que o Uncharted era o filme que melhor, ou o videojogo que melhor podia traduzir-se num filme, de todos, em teoria. Sim, Por isso é que eu estou muito entusiasmado. Sim, agora vamos ver mas como é que isto resulta, não é? Entra um pouco a espada a dois gumes por... Já temos uma adaptação, entre aspas, cinematográfica e talvez pecar em comparação, ou querer ser igual e depois... Não sei. Eu estou a ver muito isto do lado de alguém que jogou. E não consigo... Peço desculpa, mas eu não consigo ver isto como do lado de alguém que não jogou, porque pronto, Uncharted é muito importante para mim e é difícil para mim distanciar-me disto, porque... Por tal que se calhar acontece a mesma coisa que aconteceu em 2007 de ok, isto é mais um gajo de t-shirt e de calças de gangue, o que é que este gajo anda aqui a fazer? Só que agora esse gajo é o Homem-Aranha e portanto não sei, vamos ver. Quando sair um trailer vamos comentar mais isto e eu hei de libertar novamente a minha... Temos de ter fé. A minha Bottle de Rage. Está bem, eu não tenho, neste filme não tenho. Se eu estiver errado, fico muito feliz por estar errado e admito depois estar errado. Mas agora eu não tenho. E vais ver aquilo no dia da abertura e vais sair de lá a chorar, a dizer o que gostaste imenso. Vais ver. Não, eu acho que não. Eu ainda não consegui ultrapassar o Mark Wahlberg como Sully. Então pronto, a sair de lá a chorar vais. Podem não ser de felicidade. Sim, acho que uma das duas será. Ok. Pronto, então olha, parece que hoje
temos um episódio um pouquinho mais curto, já percorremos toda a nossa agenda. Foi Sim, senhor. uma semana pouco Mexida. pouco mexida. Vamos ver o que é que a próxima nos espera. Portanto, assim sendo, nos despedimos. Meu nome é Tchau. Diego Malheiro O meu nome é João Matos. e isto foi a Tela de Bronze. Ai, já me esqueci de uma carrada de coisas. Primeiro, podem-nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, no Anchor FM, no Radio... Lembro-me o nome dessa plataforma. Radio Public. Do Radio Public. E no nosso canal do YouTube, Tela de Bronze. Temos encontro marcado para a semana e agora sim, o meu nome é Diego Malheiro. O meu nome é João Matos e quero só dizer que também tem uma possibilidade de mandar um e-mail para teladebronze@gmail.com se nos quiserem contactar acerca de alguma questão. E como podem ver, isto foi uma despedida extremamente bem planeada. Por isso, isto foi a Tela de Bronze.